Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Jair Cardoso e você está no Tática Certa. E aí eu resolvi sair na chuva hoje, andando com esse carro. Tava chovendo, eu falei, vou andar na chuva um pouquinho. Bom, quem acompanha meu canal há mais tempo, viu que eu tô com essa Land Rover já faz um bom tempo já. Esse carro já deu muito problema, já passei cada uma com esse carro, já gastei dinheiro. Esse carro era do meu sogro, ele gastou também uma grana com esse carro, né? Tem até um vídeo falando sobre esse carro aqui, né? Que só de suspensão na época foi 54 mil reais que eu gastei de suspensão com esse carro. E esse carro era muito, mas muito beberrão. Como esse carro bebia, pra você ter uma ideia, eu tava com uma Discovery blindada que era mais econômica do que esse carro. É tanto que quando eu peguei a Discovery blindada, eu nem andava mais com esse carro, né? Eu fiquei com esse carro aí parado, deixei ele na garagem de um conhecido, porque minha casa não cabia dois carros iguais desse tamanho, né? Carros gigantes, enfim. E esse carro ficou parado porque na verdade eu não aguentava mais ele, porque ele gastava muito, bebia demais. E aí eu resolvi fazer uma viagem pelo Brasil. As pessoas também que estão aqui no canal viram essas viagens que eu fiz com ele, mas antes eu fiz uma manutenção nele. Então o carro blindado já não estava mais comigo, eu falei, agora eu vou ter que andar com esse aqui mesmo. E aí eu fui para a oficina com o carro. Eu falei, cara, será quanto que eu vou gastar para deixar esse carro funcionando direito? Ele estava com alguns problemas, né, no motor, bebia demais, problema também de suspensão, enfim. Modifiquei os pneus dele, coloquei um perfil mais baixo porque eu sentia mais segurança na estrada. É tanto que depois o carro de fato ficou muito bom. E aí eu achei que ia gastar muita grana nele. Achei uns mecânicos aqui na cidade de Lusiânia, né, onde eu moro, que sabe trabalhar nesse carro, e eles pegaram esse carro para arrumar. E esse carro ficou muito bom de fato, né? Eles consertaram o carro e, para minha surpresa, sabe quanto que ficou o conserto do carro? Ficou R$3.500. Eles trocaram, né? Comprei muita peça, todas as peças praticamente vindo de São Paulo, né? Algumas coisas em Goiânia. Teve uma peça que eu tive que pegar em Goiânia também. Tem um vídeo aqui no canal falando sobre, né? Mostrando a minha viagem indo lá em Goiânia pegar essa peça, uma correia, né, que faltava e tal, para consertar o carro que eu queria viajar. Então, depois dessa manutenção que eu fiz, que eu não achei tão cara, se passaram-se já 6 meses e o carro nunca mais deu problema. Ele estava consumindo a média antes, né, na estrada, ele estava fazendo entre 6... estourando 7 km por litro. Depois da manutenção ele foi para 9, 10 km com litro, então ele ficou já bem mais econômico. Na cidade ele fazia 3,5, 4, era 3,5, 4, agora eu consigo fazer 6 até 7 km por litro de gasolina. Então um carro que ele mudou de fato da água para o vinho. Foi um carro assim que me surpreendeu, inclusive. E de lá para cá, se passaram 6 meses, não fiz mais nada de manutenção. Tirei vazamento, ele estava com vazamento de óleo, ele estava com vazamento de água, ele estava vazando assim, né? Onde ele parava, estava um carro possante. Onde ele parava, o carro deixava lá uma poça de água e uma poça de óleo. Então, né, ele estava bem descompensado mesmo. E agora parou, né? Ele não tem mais esses vazamentos. Economia, potência, ele está com uma potência muito boa, né? Se eu pegar firme mesmo, ele passa dos 200, tá? Eu fiz um teste, eu fui em Bonito com esse carro, né? Lá em Bonito, Mato Grosso do Sul. Quando eu estava voltando, vi uma estrada limpa, um asfalto novinho, sem movimento nenhum. Aí eu falei, vou ver o tanto que esse carro dá. E eu cheguei a 200 km por hora com esse carro, com motor V6. E o carro correspondeu muito bem, né? E o carro vai de boa mesmo. E não tive nenhum problema. Claro, tive problema depois estourando pneu, né? Que eu também esqueci, né? Eu fui para o Rio de Janeiro, para Rio das Ostras. Quando eu estava voltando com o carro estourou o pneu.
Por quê? Eu não calibrei direito, eu não fiz a manutenção correta antes da viagem. Foi uma viagem, né, 1.500 quilômetros para ir, 1.500 quilômetros para voltar, e eu não fiz a manutenção no pneu. O carro pesado, né? O carro pesa quase 3 toneladas, então o carro estourou o pneu faltando 100 quilômetros para eu chegar na cidade de origem. Mas, enfim, o carro funcionando muito bem. Eu ia até vender esse carro, porém eu queria vender ele por qualquer preço. Só que hoje, se você me perguntar se eu quero vender esse carro, não quero vender, mas de jeito maneira, porque eu descobri como lidar com o carro, né? O carro, né, muita gente reclama, fala que peça é cara, fala que não é qualquer mecânico que mexe, mas eu consegui desenvolver onde que eu acho as peças mais baratas. Inclusive tem peças que eu peço da China desse carro. Por exemplo, se eu for comprar um bico injetor desse carro na própria Land Rover, eu vou pagar em torno de 3.500 por bico, e são 6 bicos. Então eu peço ele importado, que sai mais ou menos uns 80% mais barato as peças dele, e funciona legal mesmo, enfim. E quando eu fui trocar agora os bicos, eu nem pedi, eu comprei em Brasília mesmo umas peças, né, e peças originais, peça zero, tá? Peças bacanas. Eu não gosto de colocar peça usada nele, que assim, não gosto de comprar nada em ferro velho e tal, apesar que o comércio de peça para esse carro tem muito ferro velho, mas eu não gosto de usar, eu não gosto de comprar peça usada, gosto de comprar peça nova. E é um carro que me supre bem, tá me suprindo muito bem, né? É um carro assim que de julho para cá eu andei mais de 20.000 km com ele. A única coisa que eu fiz foi trocar o óleo do carro, né? E claro, os pneus que estouraram e tal. Estourou um pneu, mas os outros já estavam ruins. Mas foi culpa minha que eu não tinha feito, né, o alinhamento, balanceamento, tudo direitinho. E cambagem, enfim. Agora não, agora eu aprendi a lição e tô andando com o carro legal mesmo. Ele não tá tendo problema nenhum. E é um carro que me supre demais. É um carro que eu carrego qualquer coisa, né? Eu rebato os bancos dele e ele vira quase que um caminhão de mudança, né? E como que eu já carreguei também, né? Algumas coisas, já carreguei geladeira nele, já carreguei máquina de lavar, já carreguei, né, muita coisa nesse carro. E é um carro que supre muito bem as minhas necessidades. E não pretendo mais vendê-lo, né? É um carro que eu acho que não vale nem a pena vender, porque se eu for vender ele, eu não vou achar um preço que já foi gasto nele, que esse carro já foi gasto muito dinheiro. E é um carro assim que supre, é um carro bacana, né? Um carro, um motor V6 da Ford, ele responde muito bem, esse motor, ele inteiraço. Antes eu falava mal do carro, né? Eu falei, poxa, esse carro não presta mesmo, cara. É um carro beberrão, não tinha força, e era porque faltava manutenção no carro e eu não sabia lidar com o carro, né? Eu fui aprendendo, olhei na internet como funcionava o carro, como era e tal. Via muita gente falando mal do carro. Aliás, o pessoal confunde muito esse motor, que é a gasolina, e tem um motor a diesel também, né? O motor a diesel, você precisa descabinar para trocar a correia dentada. Esse aqui não, ele é corrente de comando. Esse carro é um motor a gasolina, motor V6, e ele é corrente de comando. Segundo o fabricante, diz que ele dura a vida inteira, né? É assim, já vi relatos de corrente de comando que foram pro pau, enfim, mas o motor desse carro me parece, né? Me parece não, ele está muito bom. Pedi para o mecânico dar uma olhada para ver se tinha algum problema. Ele falou, cara, essa corrente de comando tá perfeita, tá inteiraça. E olha que esse carro já rodou mais de 200, tá chegando a 250 mil km, né? Já rodou bastante. Ele falou, cara, esse carro você pode rodar e ele vai aguentar, só fazer as manutenções direitinho. Quando aparecer um problema aqui, outro problema acolá, você vai resolvendo o problema e você tem um carro bom para você andar. Então gostei demais do carro, não pretendo vender ele mais. No futuro quero fazer uma estilização com esse carro, né? Quero estilizar ele, de repente vou trocar a cor, vou dar um novo padrão para ele, fazer todo o painel dele
e deixar ele bem bonito mesmo. Vai ser um carro que vai... Eu falei até pro meu filho, né? Eu falei, olha, esse carro vai... esse carro depois vai passar para você, se você quiser ele, né? Porque eu acho que não vale mais a pena trocar esse carro, nem vender ele. E é um carro que eu aprendi a gostar dele, né? Um carro muito bom e detalhe, ele é muito confortável, muito confortável. Como eu falei, eu já andei uma vez 1.600 quilômetros com esse carro e eu não senti, né? Eu saí de Rio das Ostras indo para Anápolis. Foi em torno de 1.600 quilômetros e tal que eu andei. Cheguei em Anápolis, o carro funcionando muito bem e eu não estava cansado, né? Não estava cansado. Rodei o dia inteiro com o carro e estava me sentindo bem. Rodei, fiquei mais de 10 horas, muito mais, acho que foi umas 15 horas de viagem, né? E o carro veio de boa, sem nenhum problema. Também não cansou muito, né? Tava eu e minha filha, nós não nos cansamos, chegamos de boa em casa, viemos meio que descansados. Então, um carro que aguenta pau, que aguenta viagem. Eu já passei por alagamentos com esse carro também, ele passou de boa. Eu vi muita gente já reclamando da Discovery que ela não é um carro fora de estrada. De fato, principalmente com o pneu que eu estou, ele não está como fora de estrada. Mas quando você de fato coloca uns pneus maiores e tal, ele vira um fora de estrada sim. E já passei com ele em alagamento assim com em torno de 1 metro, né? E ele passou de boa. Atoleiro ele não ficou, foi de boa também. Então é um carro que supre muito bem as necessidades e é um carro que eu não pretendo mais desfazer dele, né? Não vou desfazer, vou comprar outros carros, mas esse aqui eu não pretendo desfazer mais, porque é um carro que eu aprendi a gostar dele, né? Fui aprendendo os macetes dele, é um carro muito antigo já, esse carro é de 2007, mas é um carro bom. Para te falar a verdade, hoje eu não trocaria esse carro 2007 por um carro inferior, um carro popular que custa aí, sei lá, 110, 120 mil. Para falar a verdade, eu não tenho coragem de trocar esse carro hoje num carro zero desse valor, mas de jeito maneira, porque eu sei que esse carro, eu sei o que ele pode dar, eu sei que ele anda, eu sei como é que tá o motor, eu sei como é que tá tudo, e então eu não pretendo mais vendê-lo. Tá legal, pessoal? Eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, dê o seu joinha, aperte o sininho para receber todas as nossas notificações. Veja mais vídeos aqui que eu falo de carros, falo de preço, falo de custo-benefício de ter carro. Então vale muito a pena dar uma olhada nos outros vídeos, tá legal? E até o próximo vídeo.